Você ainda separa a gema do ovo com medo do colesterol? Por décadas, nos ensinaram a temer essa joia dourada da natureza, como se ela fosse a culpada por uma sentença de doença cardíaca. Mas e se eu te dissesse que, ao fazer isso, você está jogando fora o exato ouro que seu cérebro precisa para blindar sua memória? Que essa atitude, baseada em uma informação ultrapassada, pode estar abrindo as portas para um problema ainda mais assustador que eu vejo crescer todos os dias no meu consultório? Essa pergunta é a razão pela qual estou aqui hoje. É uma sensação que começa sutil, um nome que escapa, a razão pela qual você entrou em um cômodo que some no ar. Não é velhice, é um sinal. É como se a sua mente, essa biblioteca valiosíssima que guarda cada risada, cada abraço, cada lição de vida, estivesse sob a ameaça de um incêndio silencioso. A fumaça, quase imperceptível, é essa névoa mental. As chamas, lentas e traiçoeiras, começam a consumir as prateleiras. E o que mais me assusta é que nos fizeram acreditar que o extintor de incêndio era o próprio veneno. Mas e se pudéssemos não apenas apagar esse fogo, mas reconstruir cada prateleira? A boa notícia é que o nosso corpo envia sinais de alerta muito antes da primeira prateleira desabar. O que eu vou te revelar neste vídeo não é apenas uma lista de sintomas, é um mapa. Um plano claro para identificar esses sinais precoces e, mais importante, para reverter o processo, usando uma ferramenta poderosa que talvez esteja na sua geladeira agora mesmo. A verdade chocante está na sua mesa. Vamos a ela. Eu sou a doutora Valentina Pasaliti e por mais de 2 décadas eu tenho visto em primeira mão a devastação que a desinformação causa. Eu vejo o medo nos olhos dos meus pacientes quando recebem um exame de colesterol alto. Um medo que os leva a abandonar alimentos que são verdadeiros remédios, como o ovo, enquanto mantém na mesa os verdadeiros culpados. Ver essa injustiça, esse sofrimento evitável, se tornou a minha missão. A razão pela qual eu decidi vir aqui e falar diretamente com você. O que você está sentindo, essa névoa mental, esse cansaço, esses pequenos lapsos de memória, não é uma sentença da idade. Não é normal do envelhecimento. É um processo biológico com nome e sobrenome, inflamação crônica de baixo grau. Pense nela como uma ferrugem silenciosa, que dia após dia vai corroendo as engrenagens do seu corpo e principalmente do seu cérebro. A culpa não é sua. A culpa é de um sistema que nos ensinou a olhar na direção errada. A grande verdade, a que eu quero construir com você aqui hoje, é que reverter esse processo não exige procedimentos caros, inacessíveis ou uma farmácia inteira de suplementos. A solução está no conhecimento. Está em entender, de uma vez por todas, quem é o verdadeiro inimigo da sua saúde e como usar a comida de verdade, a comida que a natureza nos deu, como a ferramenta mais poderosa para proteger e restaurar seu corpo. E a chave para isso está na sua frente. Nós vamos começar essa jornada juntos, agora. Eu vou te entregar o mapa que prometi, sinal por sinal, para que você possa identificar o que está acontecendo aí dentro. E o primeiro sinal de alerta que o seu corpo emite é um que, infelizmente, a esmagadora maioria das pessoas ignora por completo, ou pior, trata com o remédio errado. Pense no seu corpo como um encanamento de altíssima precisão. Suas artérias e veias são milhares de quilômetros de canos lisos e flexíveis, desenhados para levar vida a cada célula. Agora, o que acontece quando, dia após dia, uma substância corrosiva começa a arranhar o interior desses canos? Isso é o que chamamos de inflamação crônica de baixo grau. Não é uma dor que você sente, mas uma agressão silenciosa e constante. Uma lixa invisível, criando microferidas que preparam o cenário para um desastre. Essa lixa tem um nome que você conhece bem: açúcar. Quando o açúcar está em excesso no seu sangue, ele se liga às proteínas das suas artérias em um processo chamado glicação. A melhor maneira de visualizar isso é como uma caramelização das suas estruturas internas. Imagine uma calda de açúcar que endurece, fica pegajosa e quebradiça.
É isso que acontece com o revestimento dos seus vasos sanguíneos, tornando-os rígidos, frágeis e inflamados, prontos para o início de um bloqueio perigoso. Seu corpo, em sua infinita sabedoria, detecta essas lesões e imediatamente envia uma equipe de reparos. E quem é o principal componente dessa equipe? O colesterol. Ele age como um band-aid natural, uma fita isolante biológica que corre para o local do dano para cobrir a ferida e impedir um vazamento. Ou seja, o colesterol que aparece na cena do crime não é o assassino. Ele é o paramédico tentando salvar a vítima. A culpa nunca foi dele. O verdadeiro problema surge quando o ambiente permanece hostil. Se a lixa do açúcar continua agredindo a parede da artéria, mais e mais colesterol é enviado para o local. Nesse caos inflamatório, o colesterol que veio para ajudar acaba enferrujando. Ele oxida. É esse colesterol oxidado, pequeno e denso, que consegue penetrar na parede da artéria, se acumular e formar a placa, que, eventualmente, pode causar uma obstrução catastrófica, seja no coração ou no cérebro. A parte mais assustadora é que se estima que mais da metade dos adultos já sofra com essa inflamação silenciosa, e a grande maioria não faz a menor ideia. Eles culpam a idade, o estresse, a genética, enquanto continuam a jogar lenha na fogueira com a alimentação. O problema é que essa ferrugem interna se manifesta de formas que você nunca associaria a um problema vascular. E o segundo sinal, que milhões de pessoas sentem e tratam de forma completamente errada, é a prova disso. Vamos então começar a desvendar o mapa que o seu corpo usa para pedir socorro. E ao contrário do que muitos esperam, não vamos começar pelo coração. Vamos começar de trás para frente, com o sinal número 3. Um que se manifesta em um lugar que a maioria das pessoas nem sonha em associar com a saúde do cérebro ou do coração: o seu banheiro. Estou falando da aparência da sua urina, mais especificamente, uma espuma persistente que não desaparece depois de alguns segundos. Pense nos seus rins como os filtros de café mais eficientes do universo. Todos os dias, eles filtram seu sangue, separando as impurezas, as toxinas, a borra, que será descartada na urina, enquanto mantém com precisão cirúrgica as substâncias nobres, como as proteínas, circulando no seu corpo. Essa borra é o que dá a cor amarela à urina, mas a presença de espuma densa e que demora a sumir é um sinal de alerta vermelho. Significa que o filtro está falhando. O que faz um filtro desses falhar? A mesma lixa invisível do açúcar e da inflamação que arranha suas artérias também agride os microvasos delicados dos seus rins. Essa agressão constante vai, literalmente, alargando os poros do seu filtro. Com os poros maiores, moléculas preciosas de proteína, como a albumina, que deveriam permanecer no sangue para nutrir seus músculos e cérebro, começam a escapar para a urina. É essa proteína vazada que, ao se chocar com a água do vaso, cria uma espuma que não se dissipa. Eu me lembro perfeitamente da Dona Maria, 68 anos, que chegou ao meu consultório com a queixa principal de cansaço na cabeça. Ela se sentia esquecida, exausta, e seu médico anterior havia dito que era apenas a idade. Ao perguntar sobre outros sinais, ela mencionou de passagem: "Ah, doutora, e tem uma coisa esquisita. Minha urina parece cerveja, cheia de espuma." Ela nunca imaginou que os dois sintomas estavam nascendo da mesma raiz venenosa. Aquele sinal, a espuma, era a prova de que a inflamação sistêmica não estava apenas enferrujando as engrenagens do cérebro dela, causando a névoa mental. Estava também entupindo e danificando os filtros vitais do seu corpo. O cansaço dela não era só da cabeça, era do corpo inteiro, lutando para funcionar com um sistema de filtragem comprometido e perdendo nutrientes essenciais que deveriam estar sustentando sua energia e sua mente. Era um grito de socorro em dose dupla. O primeiro passo que recomendei a Dona Maria não foi um remédio caro. Foi uma ordem simples e poderosa: reduzir drasticamente o sal de cozinha para dar um alívio de pressão aos rins e cortar impiedosamente o açúcar e as farinhas brancas, a fonte da lixa que estava causando o dano. Além disso, uma dica de ouro:
Começar o dia com um copo grande de água com o suco de meio limão espremido. Isso ajuda a dar suporte aos rins na eliminação de toxinas acumuladas. A espuma na urina é um sinal claro de que os filtros estão sobrecarregados e deixando vazar o que é precioso. É um vazamento que drena sua energia vital e mental. Mas se isso já é preocupante, espere até ouvir o que o sinal número 2, o penúltimo da nossa lista, faz com as suas noites de sono e com a sua capacidade de se sentir verdadeiramente vivo durante o dia. E isso nos leva diretamente ao sinal de alerta número 2, um sintoma que milhões de brasileiros sentem todos os dias e simplesmente aceitam como normal ou parte da vida. Falo de mãos e pés que estão constantemente frios, mesmo quando o ambiente está quente. Falo daquele formigamento que surge do nada, ou da sensação de que seus membros adormecem, com uma facilidade irritante. Isso não é normal. É o seu sistema circulatório implorando por ajuda, e o aviso é claro. Imagine seu sistema circulatório como uma gigantesca e complexa rede de estradas, com autoestradas, avenidas e pequenas ruas, todas projetadas para entregar suprimentos vitais. O coração é a central de distribuição. Agora, pense nas suas mãos e nos seus pés como as cidades mais distantes e remotas dessa rede. Para que os suprimentos cheguem lá, o tráfego precisa fluir perfeitamente, sem interrupções e com velocidade constante. É um sistema logístico de precisão absoluta. O que a inflamação e o excesso de açúcar fazem? Eles criam o pior congestionamento que se pode imaginar. A caramelização das artérias deixa as estradas mais estreitas e rígidas. A inflamação funciona como incontáveis obras mal sinalizadas e acidentes ao longo do caminho. O sangue, que deveria ser um rio fluindo livremente, torna-se um tráfego denso e lento, um engarrafamento permanente que se estende por quilômetros de veias e artérias. Quando o tráfego está assim, os caminhões de suprimentos de emergência, que carregam oxigênio e nutrientes essenciais, simplesmente não conseguem chegar ao seu destino final a tempo. As cidades remotas, suas mãos e seus pés são as primeiras a sofrer o racionamento. O frio que você sente é a falta de sangue quente chegando. O formigamento é o grito das suas células nervosas por oxigênio. Elas estão literalmente famintas e sufocando lentamente nesse caos logístico. Se este vídeo está te ajudando a conectar os pontos, a entender a linguagem secreta do seu corpo, clica no like agora. Faça isso para que esta mensagem de esperança e clareza chegue a mais pessoas. E me conta aqui nos comentários, com toda sinceridade, qual desses sinais você já sentiu? A espuma na urina? As mãos e pés frios? Compartilhar isso é o primeiro passo para a mudança, e eu quero ler cada um de vocês. Mas o perigo real é muito mais profundo do que o desconforto. Esse congestionamento não é um problema local, é um problema sistêmico. Se os suprimentos vitais não estão chegando com eficiência aos seus pés, o que te faz pensar que eles estão chegando ao órgão mais faminto de todos, o seu cérebro? O trânsito lento nas extremidades é o reflexo fiel do trânsito lento que está acontecendo no corpo inteiro, comprometendo cada função, cada pensamento. Esse sintoma é a sirene de alerta do seu corpo, um aviso luminoso no painel de que a rede de entregas está à beira do colapso. Ignorá-lo é como continuar dirigindo seu carro com a luz do óleo piscando freneticamente, esperando que o problema se resolva sozinho. Não vai. A cada dia que o trânsito piora, o risco de uma falha catastrófica em algum ponto vital dessa rede, seja no coração ou no cérebro, aumenta exponencialmente. Uma ação imediata que você pode tomar para começar a aliviar esse congestionamento é algo que nossas avós já sabiam. Ao final do dia, deite-se e eleve suas pernas contra a parede por 10 a 15 minutos. Esse simples ato usa a gravidade a seu favor, ajudando a drenar o sangue preso e a aliviar a pressão nas estradas de volta para o coração. É uma medida de alívio, um pequeno passo para sinalizar ao seu corpo que você está ouvindo. Mas se um filtro vazando e uma rede de estradas congestionadas já são preocupantes, eles são apenas a preparação para o desastre final.
Eles culminam no sinal número 1, o mais traiçoeiro, o mais negligenciado e aquele que, quando aparece, revela que a ferrugem já alcançou o centro de comando. E ele se manifesta bem na sua frente, no seu próprio rosto. E então, nós chegamos. Chegamos ao epicentro do problema, ao sinal número 1. Aquele que me faz parar e olhar com mais atenção no consultório, pois ele é a manifestação visível de que a ferrugem interna já não é mais tão silenciosa. Ele não está escondido, não precisa de exame. Ele está no seu pescoço, nas suas axilas, na sua virilha, bem debaixo dos seus olhos. Estou falando daquelas pequenas e inofensivas verruguinhas, os acrocórdons. A maioria das pessoas os ignora ou os trata como um mero problema estético, uma imperfeição da pele que vem com a idade. Que erro trágico! Esses pequenos sinais são, na verdade, a ponta do iceberg de um distúrbio metabólico profundo. Eles são como pequenas bandeiras vermelhas que o seu corpo hasteia para gritar que os níveis de insulina, o hormônio que gerencia o açúcar no sangue, estão perigosamente e cronicamente elevados. Pense na insulina como um maestro. Em um corpo saudável, ela rege a orquestra com movimentos precisos, garantindo que cada célula receba a quantidade exata de energia. Mas quando o dilúvio de açúcar é constante, o corpo entra em pânico e produz mais e mais insulina para tentar controlar a situação. Essa inundação de insulina, chamada de hiperinsulinemia, não apenas promove inflamação, mas também age como um fertilizante descontrolado, fazendo as células da pele crescerem onde não deveriam. Cada uma dessas verrugas é um pequeno tumor benigno, um sinal externo de que o caos hormonal está instalado por dentro. É a prova de que o seu corpo está tão desesperado para lidar com o excesso de açúcar que um de seus hormônios mais poderosos está funcionando em sobrecarga máxima, um estado que precede o diabetes tipo 2 e acelera todos os outros processos de envelhecimento e doença que discutimos, da falha dos rins ao congestionamento das artérias. Ver esses sinais na pele de um paciente e saber o que eles representam é como ouvir o estalo de uma viga mestra em uma construção. Pode parecer um barulho pequeno, mas ele anuncia que a estrutura inteira está comprometida. A ferrugem silenciosa, que começou arranhando as artérias, agora está dando ordens de crescimento anormais na superfície. O problema transbordou de dentro para fora. Ignorar os acrocórdons enquanto se preocupa com a gema do ovo é a definição da miopia em saúde. É como se preocupar com uma goteira no telhado enquanto o alicerce da casa está sendo corroído por um vazamento de esgoto. A causa raiz, o verdadeiro perigo, está no açúcar e na resistência à insulina que ele provoca, e seu corpo está desenhando o mapa do tesouro para a solução na sua própria pele. A boa notícia é que ao cortar o fluxo de açúcar e farinhas, você corta o fertilizante que alimenta esses sinais. Eles não apenas param de aparecer, como muitos podem diminuir e até desaparecer. É o seu corpo te mostrando em tempo real que você está no caminho certo, que a ferrugem está começando a ser tratada. Então, o que fazer a partir de hoje? O plano para começar a limpar essa ferrugem e reconstruir sua saúde é mais simples do que te fizeram acreditar. Primeiro, pare imediatamente de temer a gema do ovo. Volte a comer o ovo inteiro, de preferência cozido com a gema mole, e use essa cápsula de nutrientes para blindar seu cérebro. Segundo, declare guerra ao açúcar, às farinhas brancas e aos óleos de sementes inflamatórios. Eles são a fonte da lixa, que arranha suas artérias, e da ferrugem que corrói seu corpo. Troque-os por comida de verdade, por legumes, verduras, proteínas de qualidade e gorduras boas. Terceiro, escute os sinais. A espuma na urina, os pés frios, as verruguinhas na pele. Eles não são problemas isolados, são capítulos da mesma história. Ao entender essa linguagem, você se torna o protagonista da sua própria cura. Você deixa de ser uma vítima da desinformação para se tornar o mestre da sua saúde. Se esta jornada fez sentido para você, se alguma luz se acendeu e te deu esperança, faça essa informação cruzar fronteiras.
Mande este vídeo para seus filhos, para seus pais, para aquela pessoa que você ama e que ainda tem medo de comer um ovo, mas come pão branco todos os dias. Você pode estar oferecendo a eles a peça que faltava no quebra-cabeça da saúde deles. Você não está velho, você não está quebrada, faltava só a informação certa. No nosso próximo encontro, vamos desmascarar os 3 alimentos vendidos como saudáveis no supermercado, que estão secretamente sabotando sua energia e alimentando a inflamação. Você não vai querer perder. Eu sou a doutora Valentina Pasaliti. Cuide-se muito e cuide de quem você ama.